Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Nos episódios de 1 Pedro, estamos vendo instruções práticas de como viver com um procedimento santo e exemplar no mundo. Na última segunda, falamos sobre a necessidade de nos sujeitarmos ao governo civil. E hoje, veremos a necessidade de submissão às autoridades em nosso trabalho. Está escrito o seguinte em 1 Pedro 2, 18 a 20. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Pedro está falando de um contexto entre Senhor e o seu escravo, mas que traz excelentes princípios para a relação que nós temos hoje entre funcionários e chefes. Vamos tirar algumas lições desse trecho. Primeiro, e a mais evidente, funcionários devem ser submissos aos seus patrões. Isso significa claramente que funcionários precisam obedecer ao chefe, trabalhando com esforço e com respeito, com temor pelo chefe. Nós vivemos numa sociedade que nos desencoraja a pensar nosso patrão e nos encoraja a olhar mais para nós, para os nossos direitos, para os nossos desejos. Funcionários não respeitam mais seus chefes, mas só pensam em difamá-los e tirar vantagens deles. Mas não deve ser assim. Se você quer saber mais sobre como agradar a Deus no seu trabalho, te encorajo a olhar Gênesis capítulo 24 e a observar como o servo de Abraão serviu ao seu Senhor. E o mais surpreendente nessa ordem de Pedro é que nós devemos agir com esse padrão mesmo se o nosso patrão for alguém perverso, que não merece o nosso respeito. O fato de o chefe ser indigno não tira o dever do funcionário de respeitá-lo, de se sujeitar a ele. E uma excelente ilustração disso é uma história que aconteceu entre Agar, uma escrava, e sua senhora, Sara. Quando Agar estava fugindo de sua senhora por sofrer humilhações dela, o Senhor encontra com Agar no meio do deserto e disse: Agar, serva de Sara, volte para sua senhora e se humilhe debaixo das mãos de sua senhora. Agar, como serva de Sara, tinha a responsabilidade de se sujeitar à sua senhora, respeitá-la e servir a ela. Talvez se sujeitar a maus patrões pode nos levar a algum maltrato, mas Pedro diz que é grato a Deus que soframos injustiça, uma vez que, por motivo de nossa consciência para com Deus, estamos convictos de que precisamos ser submissos, custe o que custar. E não só no trabalho, mas podemos pensar em outras áreas também. É possível que venhamos a sofrer danos por escolhermos fazer a vontade de Deus. No mundo em que sempre pensa em correr atrás de seus direitos e nunca sair no prejuízo, talvez isso possa ser chocante para a gente. Mas não deve ser chocante para aquele que segue a Cristo. Pois Pedro continuou escrevendo nos versículos seguintes: Porquanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como discípulos de Cristo, seguiremos seu exemplo de jamais cometer injustiças, mesmo se isso resultar em sofrimento para nós.
Cristo foi submisso às autoridades enquanto esteve aqui na terra, mesmo elas sendo perversas e injustas. Que possamos brilhar em nosso trabalho, agindo de modo exemplar, seguindo as orientações do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.